Os Apocalípticos das eleições de 2014. A quinta entrevista da série começa agora. E aqui comigo está o candidato Marco Antônio Nascimento, do Partido Comunista Brasileiro. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui, pela participação, por ter aceito o nosso convite. Antes de mais nada, eu agradeço a vocês, em nome do Partido Comunista Brasileiro, por essa oportunidade de a gente poder mostrar o nosso programa de governo, né? E principalmente está no centro de formação, né, que é a Universidade Federal do Paraná. O senhor citou aí no seu programa de governo, o que me chamou muito a atenção ao ler foi a estatização do transporte público. Como seria isso, candidato? Olha, antes de mais nada, ela está centrada nos 5 eixos do programa, que do primeiro eixo do programa é a desmercantilização da vida. Então nós, comunistas, acreditamos que transporte, educação, saúde, alimentação, lazer e cultura não são mercadorias. Então, nós estivemos dentro do processo acompanhando os movimentos de rua de junho do ano passado, onde nós estivemos ao lado dos estudantes da questão da gratuidade no ônibus, na qual nós nos colocamos a favor, né? Porque acreditamos que o transporte não é, como eu falei no início, não é mercadoria. Então deve estar na mão do Estado. Eu não imagino um pai de família com 2 filhos, vamos dizer a média de 2 filhos, ter que pagar meia passagem, que você foi fazer o cálculo meia passagem para 2 estudantes de uma família que tem a média de 2 filhos, que conforme o IBGE, a média de 2 a 3 filhos, gaste por mês nesse transporte, mesmo pagando meia passagem, quase 1/3 da cesta básica. Quer dizer, deixa de colocar alimento em casa para pagar no transporte. E o transporte, para nós do Partido Comunista Brasileiro, ele tem que ser estatizado, ele não tem que estar na iniciativa privada, ele não tem que visar lucro, né? Nem lucro para esses grandes empresários. É um compromisso, não, é programa mesmo do governo, do PCB, assumindo o governo, a primeira coisa que tem que fazer é rever essas concessões, né? Rever e retirar. E no primeiro momento que todo aluno, no primeiro momento, não pague o transporte público, né? Seja gratuito o transporte para todos os alunos e depois, com o tempo, né, com as concessões na mão, né, do governo, né, estatizando o serviço, porque sabe que tem um prazo, a gente não pode retirar porque tem uns contratos. O que a gente puder adiantar, nós vamos adiantar, mas que o governo detenha o transporte e que o transporte seja gratuito e estatal. O senhor mencionou a respeito da gratuidade do transporte, mas a qualidade desse serviço, que já não é tão boa, aumentaria? Com certeza, porque o capital visa o lucro, né? Os empresários visam o lucro, né? Somente o lucro, não visa o bem-estar da população. A gente vê isso há anos, porque mesmo você colocando os transportes alternativos, você não cria uma condição de qualidade, não se cria uma condição porque é falta de gestão, é falta de vontade pública. E se a gente for verificar os transportes de massa, como Belém, que vocês podem ter observado, o BRT, que seria uma solução de transporte e que acabou não sendo, parecendo um grande mico, né? Um grande mico, porque arrebentaram todo um asfalto já pronto na Almirante Barroso para colocar um concreto, que se gastaram 300 milhões de reais numa obra que não teve fim no meio, que foi promessa do governo que terminaria, e não terminou. Enquanto a gente poderia ter pego esses 300 milhões de reais, ter asfaltado todo Augusto Montenegro e a BR, e uma boa parte da BR. Então, você observa hoje as populações, aqueles bairros mais populosos, em direção a Augusto Montenegro, em direção a Ananindeua, você vê a estrada, as ruas, né? A rodovia esburacada e aquele transporte que é um sufoco todo dia de manhã e todo dia no final da tarde, né? Ônibus lotados, né? Superlotados, um desrespeito total, né? Ao idoso, né? Às mulheres, né? E a solução
é um transporte de massa, porque aqui, como vocês sabem, já teve uma linha ferrovia, mas o capital arrebentou, tirou a Bragança, né? Belém-Bragança, acabou com as ferrovias, que era um meio de transporte de massa, né, que se tivesse. Mas outras coisas, como poderia ter o metrô de superfície, a gente poderia ter adiantado isso em questões, mas aqui se emperra numa situação de, se não visar o lucro do empresariado, nada vai para frente, tem que visar o lucro. Então, acho que o modelo de estatização, né, proposto pelo Partido Comunista Brasileiro, seria, com certeza, intensificar a melhoria desse transporte, estatizar esse transporte, né, e colocar o transporte de massa, que seria o trem ou o metrô de superfície, né, que já poderia ser possível, e não que está hoje em dia aí. E, candidato, e a respeito de outro plano do seu programa de governo que diz respeito, que é referente à valorização da juventude? De que maneira o seu governo pretende valorizar a juventude paraense? Olha, a questão da juventude, a gente vê que não tem opção hoje. Você não vê a juventude se espalhada, porque a juventude não tem esporte, lazer, né? Não tem esporte, lazer, não tem cultura, né? Que parece que não se aumentam os centros culturais, não aumentam os locais de prática de esporte, né? E lazer. O que precisa ser feito? A gente, como se começa, que está dentro do programa, que do fundamental ao superior, a educação seja estatal. E aí você vê hoje a juventude, como você fala, a juventude hoje não está na escola. Quando está na escola tem um ensino de baixa qualidade, não tem um incentivo, porque na sua escola não tem uma quadra de esporte, não tem um centro de cultura, de formação cultural, e que o aluno hoje seja integrado no sistema de tempo integral. Por que você vê hoje a juventude na rua? A juventude sem motivo, né, de perspectiva de melhoria, porque o capital é muito cruel, o capital é muito imediatista, né? Ele vende uma imagem de que você tem que possuir um bem, mas o maior bem que você tem que ter é educação, né? É educação. O maior bem que a pessoa pode ter é a saúde. Então, hoje eu estava comentando com os colegas, né? O jovem hoje ele chega com o seu celular. Nós não somos contra da pessoa ter o celular dela, mas tem que ter o celular e tem que ter a educação, porque não é o capital, ele quer substituir as coisas e iludindo, colocando de uma forma que vai se resolver os problemas. Hoje você vê, chega numa unidade de saúde, a pessoa está com o celular do último modelo, procurando o serviço público de saúde, não é? E a quantidade de jovens que procuram hoje as unidades de saúde, porque passa pela saúde, que é a questão da gravidez precoce, que é a questão da DSTs, das doenças sexualmente transmissíveis, né? Da iniciação, né, cedo do jovem, né, na vida sexual, né, e uma orientação. Então o jovem hoje, esses programas não atendem o anseio dessa juventude. Candidato, o senhor mencionou a respeito da gravidez precoce, a respeito das DSTs, e uma das suas propostas é a garantia do direito ao aborto. O aborto já não seria uma medida paliativa para um problema muito maior? Não seria uma das suas propostas também trabalhar a prevenção dessas DSTs, dessa gravidez não desejada precocemente? Como que o senhor pretende trabalhar também essa prevenção do jovem referente à vida sexual? A questão passa tudo pela educação, né? Que é a questão familiar, que é a base, né? A família, e pela questão da educação nas escolas, né? Que hoje você fala dos programas que tem hoje dentro do ensino fundamental. Vamos lá, começar pelo primeiro, ensino fundamental, onde as questões religiosas, né, bateram muito de uma cultura de que não deveríamos falar desses assuntos dentro das escolas,
algumas igrejas, algumas doutrinas não aceitam muito essa questão de os seus filhos serem orientados, né? Dentro da escola, ensino na base familiar. Mas você tem que trabalhar assim com os programas de saúde dentro das escolas. Tem que trabalhar dentro das escolas os programas de saúde. Então eles estão muito dispersos, não chegam ao meio-fio, então só chega quando já aconteceu. Então a solução mesmo é você levar os profissionais para dentro da escola, os profissionais de saúde, darem as palestras dentro da escola, desde o ensino fundamental, né? Seria uma das propostas, você juntar a saúde, a educação, né, para criar essa situação de entendimento dessa juventude. Tempo encerrado, candidato. Nós agradecemos a sua participação aqui na série Os Apocalípticos nas eleições de 2014. Muito obrigado, candidato. Eu agradeço.